Depois de tudo isso que você viu até aqui, agora você já sabe como escolher um fundo imobiliário para investir? É o que a gente vai tentar facilitar nessa aula agora. Ou seja, como você vai juntar todas as características que você viu até aqui, de indicadores, tipos de fundos imobiliários, riscos, e como você vai fazer para conseguir escolher qual seria o melhor fundo imobiliário para você colocar em sua carteira. Ou seja, tentar deixar de forma mais objetiva a decisão de qual cota você vai investir, qual fundo imobiliário você vai investir. Vamos lá para a aula agora. Vamos agora nessa aula tentar aprender como escolher um fundo imobiliário para colocar na carteira. O primeiro aspecto que pode ser observado seria tentar sempre escolher fundos que são multiativos e multi-inquilinos. Dar prioridade para esse tipo de fundo pode te livrar de alguns problemas. Uma vez que você tem vários ativos, se você tem vários inquilinos, você diminui as chances de passar problemas se você tiver só um. Se você tem só um prédio, ele pode ter algum problema, pode problema mais grave, e você vai ter um fundo que tem só aquele imóvel, né? Assim como aquele fundo que tem, além de ter só um imóvel, tem só um inquilino. Se aquele inquilino começa a passar por dificuldades, o fundo também passa por dificuldade. Ou se aquele inquilino resolve sair daquele prédio, o fundo passa por dificuldades também. Outra coisa principal quando vai se escolher um fundo imobiliário é a questão da localização. Assim como a gente vai comprar uma casa para a gente ou um imóvel para a gente, em fundo imobiliário não é diferente. A localização é sempre o mais importante. Porque, tudo bem, o imóvel você pode reformar, você pode consertar algum problema, mas a localização não tem como mudar. Então é bom você se perguntar se esse fundo, os imóveis dele está em cidades grandes ou pequenas, se está numa região central, principalmente se for fundos de escritórios, né, de lajes corporativas, se ele está numa região central ou periférica. Geralmente a região central vai ser melhor do que uma região mais afastada. Se tem uma boa infraestrutura próximo àquele imóvel, né, ou seja, tem transporte, é de fácil acesso. No caso de um galpão logístico, se está próximo a uma importante BR ou se está próximo de grandes cidades, por exemplo, se está próximo a São Paulo, se está próximo a Belo Horizonte, porque geralmente as empresas elas tentam, quando vai montar um galpão de distribuição, por exemplo, elas querem estar próximas aos locais onde ela vai fazer essas entregas. Então, esse tipo de imóvel vai ter mais facilidade no futuro, se vier a ficar vago, de outra empresa alugar. Outra coisa importante a se observar na hora de escolher o fundo é a sua vacância, né? Que a gente já falou lá atrás o que significa. Então, além de você olhar a atual, é sempre bom conhecer a vacância histórica, porque você vai ter uma noção de como aquele fundo se comporta ao longo do tempo. Por exemplo, aqui a gente tem um fundo no qual a vacância física, né, que é a azul, ela sempre está abaixo de 10%. Então você aqui já vai ter uma expectativa de que esse fundo sempre consegue ter manter uma vacância baixa, ou seja, você não vai ter problemas de ser pego de surpresa de uma hora para outra e ficar aí sem nenhum rendimento porque o fundo está com uma vacância muito alta. Claro que isso aqui não é uma certeza que no futuro, né? Ou seja, os dados passados não indicam o futuro, mas já é um bom norteador para você observar. Temos também a questão do PVP, né? Que seria um PVP adequado. Lembrando que é preço sobre valor patrimonial, né? Foi explicado lá atrás também. Imaginando que a gente está comprando um imóvel
não faz sentido você pagar muito caro por um imóvel. Ou seja, se você sabe que um imóvel vale R$ 200.000, por que você vai pagar 300 mil naquele mesmo imóvel? A menos que você conheça muito das questões imobiliárias e sabe que aquela região tem um grande potencial de valorização e que aí está todo mundo já precificando essa valorização futura, aí tudo bem, acabam pagando mais caro por isso, assim como tem alguns fundos imobiliários que sempre são considerados melhores, mais, que tem mais qualidade, que acaba sempre tendo essa questão do PVP mais alto um pouco. Então, seria interessante sempre tentar comprar os imóveis aqui entre 0,90. O 0,90 aqui seria o perfeito, né? Se estivesse sempre aqui abaixo, e desde que não tivesse nenhum problema no fundo, seria o perfeito. Não significa que tem que comprar exatamente em um, mas vamos considerar que de 0,90 a 1,10 seria um PVP normal em que você pode comprar sem nenhum questionamento. De 1,10 a 1,20 aí você já teria que ter esse conhecimento maior aí de saber se realmente tem um potencial de valorização nos imóveis deste fundo, né, que compensaria você já estar pagando um pouco mais caro. Acima de 1,20 aí já começa a ficar muito caro e não, você começa a ficar sem margem de segurança. Aí já talvez seria ali em um momento que o mercado está muito eufórico e talvez não é interessante você comprar tão caro assim. Assim como abaixo de 0,90 pode ser oportunidade, mas é importante também você pesquisar se tem algum problema, porque geralmente o mercado não fica deixando passar essas oportunidades assim. Se está abaixo de 0,90, primeiro você tem que pesquisar se aquele fundo está passando por algum problema, se tem alguma previsão que ele vai ficar totalmente vago e talvez por isso o mercado já está batendo no preço dele e jogou o PVP lá para baixo. Então, se você pesquisou e não tem nenhum problema, ok, pode comprar à vontade, porque aí você está pegando uma promoção ali para comprar. Já no caso dos PVP, do patrimônio, preço sobre valor patrimonial, dos fundos de fundos e dos papéis, que aqueles que negociam títulos de renda fixa, né, os CRIs principalmente, seria interessante você sempre comprar eles aqui o mais próximo de um possível, porque uma vez que é renda fixa, é título, ele não tem essa questão de uma valorização como pode ter em imóvel. Então não tem por que você pagar 1,20, 1,30, 1,40, sendo que são títulos de renda fixa. Não teria muita lógica nesse quesito. E o mesmo vale, se tiver muito aqui para baixo, é bom você olhar primeiro se esse fundo ele não está passando por algum problema ali, principalmente se for de papéis, se não está tendo algum default, né? Se não está tendo alguns CRIs que não estão sendo pagos. Outra questão interessante de se observar são os contratos e as revisionais. Ou seja, você passar a saber, isso aqui geralmente a gente vai achar no relatório gerencial dos fundos. Então aqui é bom você olhar quando vence os contratos do fundo, que isso aqui vai te dar mais ou menos um norte, uma previsibilidade de por exemplo, esse aqui, a maior parte dos contratos vai vencer depois de 2024. Então, você sabe que pode ter uma vacância aqui futura mais próxima, né? Porque se esse contrato vencer e a empresa não quiser renovar, ela vai sair daquele imóvel e o imóvel vai ficar vago. Mas aqui você tem uma noção de que maior parte, por exemplo, 78%, vai ter vencimento dos contratos só depois de 2024. E o mesmo acontece aqui com revisional.
A revisional geralmente é do contrato típico, que no contrato típico ele é de 5 anos. E no terceiro ano passa por uma revisional. É, não é uma regra assim 100%, mas a maior parte dos contratos típicos ele tem esse tempo de 5 anos e passa por essa revisional no terceiro ano. Então, quando passa por essa revisional, pode ter, ou dependendo das condições de mercado, o aluguel ser reajustado mais favorável ao inquilino, ou seja, diminuir o aluguel. E se o mercado estiver mais aquecido, pode ser favorável ao fundo, né? Vai conseguir aumentar o valor do aluguel. Então isso aqui é bom você saber porque é outra questão que pode afetar lá nos rendimentos também. Já no quesito de contratos típicos e atípicos, a gente teria que os contratos atípicos, eles vão te dar uma certa segurança, porque eles são mais longos. Geralmente são empresas que fazem esse tipo de contrato porque dependem de certas condições diferentes, precisam de um galpão diferente que atenda às suas necessidades. Geralmente você vai encontrar esse contrato em agências bancárias, hospitais ou também fundos educacionais. Vai ter muito esses contratos atípicos que são mais longos, geralmente são contratos com mais de 10 anos. Isso vai te dar uma maior previsibilidade durante esse longo tempo que você vai ter uma renda por esse tempo. Geralmente eles são corrigidos pelo IPCA anualmente. E do outro lado teriam os contratos típicos, que são contratos mais curtos. Você teria que a correção pelo IGPM. Os típicos eles possuem uma multa de rescisão entre 3 a 6 meses. Já nos contratos atípicos, geralmente a multa de rescisão, se o inquilino resolver entregar o imóvel, seria todo o aluguel restante até o final do contrato. Então, geralmente, é até mais difícil do inquilino ficar devolvendo o imóvel nos atípicos. Os atípicos, então, acabam sendo melhores para quem está começando, né? Para ter essa maior previsibilidade, para ir se acostumando com os fundos imobiliários, até depois a pessoa entender que pode ter empresas e fundos imobiliários bons também com contratos típicos. Mas os atípicos têm alguns benefícios olhando por este lado. Outra coisa interessante de se olhar também é a questão de inquilino versus receita. A gente pode ver aqui embaixo, geralmente nem sempre fica tão claro nos relatórios, mas alguns fundos deixam essa parte bem visível para a gente. No caso deste fundo aqui, ele colocou não colocou todos, mas colocou os principais locatários. Quanto que esses locatários representam na receita daquele fundo. Ou seja, nesse aqui você tem a Volkswagen, que é 23%, Lojas Americanas, Kremer. Aí aqui já está um pouco concentrado na Volkswagen, né? Ou seja, se a Volkswagen resolver entregar os imóveis dela, você já sabe que você vai perder 23% do rendimento até que se consiga alugar aqueles imóveis de novo. Agora você imagina se isso aqui fosse 70%. Aí já fica complicado você comprar um fundo que tem um único inquilino que representa 70% da receita. Começa a ficar arriscado. Você teria que cobrar um prêmio de risco maior, porque aí você está correndo um risco maior. Então aqui é mais para você ver como que está essa pulverização dos inquilinos. Outra coisa importante é a liquidez, que seria qual a quantidade de vezes que aquele fundo é negociado, qual o volume financeiro dele que é negociado. Você imagina aí que você comprou cotas de fundo imobiliário durante 4, 5 anos e por algum motivo
você vai precisar vender. E aí quando você chega lá no home broker que põe a sua ordem de venda, não tem ninguém lá para comprar as suas cotas. Então é importante você se atentar à questão da liquidez também, justamente por isso. Aqui, por exemplo, eu tirei de um site que eu até depois vou deixar o link desses sites que geralmente eu olho no material extra para vocês. Então aqui tem alguns fundos que tem 20 negócios por mês, uma liquidez muito baixa. Enquanto aqui do outro lado a gente tem fundos que tem mais de 200 mil negociações por mês, 100 mil negociações por mês. Não significa que você precisa pegar só esses aqui, com essa quantidade enorme de negociações, mas é bom ter um parâmetro mais para cima para garantir que você vai conseguir, vai ter facilidade tanto para comprar os fundos quanto para vender. E por último, isso aqui é uma coisa que geralmente todo mundo olha primeiro, mas é o que deve ser olhado por último, são os rendimentos. Não quer dizer que não tem que ser olhado, tem que olhar também. Mas não adianta você olhar só rendimento, porque você pode entrar em alguma pegadinha. Então aqui você vai olhar pelo histórico aqui, quanto que está pagando atualmente, né? E por que é importante olhar o histórico? Se você olhasse só esse último mês aqui, que foi o mês de dezembro, você ia perceber que ele pagou mais de R$ 2 de rendimentos. Você talvez imaginaria que ele ia continuar pagando esses mais de R$ 2, parece que mais de 2,50 aqui. Vamos supor, 2,50. Você imaginaria que ele ia ficar pagando para o futuro esses R$ 2,50. Mas isso aqui provavelmente foi ele distribuindo acumulado que teve durante o ano ou durante o semestre, né? Na verdade, eles têm que fazer essa conta por semestre. Ou teve alguma... Esse aqui eu até sei que foi um inquilino que entregou o imóvel, aí teve que pagar a multa, né? Aí por isso que ele distribuiu esse valor. Então é bom você olhar o histórico, porque o histórico você tem uma média aqui de quanto realmente ele distribui. Então é melhor você levar em conta essa média do que só esse último valor. E aí você também consegue enxergar pelo histórico se é estável ou oscila muito, né? Até pelo tipo de fundo, dependendo do tipo do fundo, vai ter diferença se o rendimento dele é mais estável. Esse aqui, por exemplo, é de galpão logístico, é bem conhecido no mercado, e ele tem essa certa estabilidade. Enquanto se for um fundo de papel que investe em renda fixa, ele vai variar mais ao longo do tempo, porque de acordo com as taxas de inflação, taxa de GPM, as taxas de juros vão variando, a renda deles vão variando também. E aí teria a questão de projeções futuras, é uma coisa mais complicada porque não dá para adivinhar o futuro. Mas seria você tentar, com base em tudo que foi olhado lá para trás, questão de contrato, se é típico, atípico, como que vai ser os reajustes anuais daqueles contratos, talvez você consiga projetar mais ou menos qual seria o valor que ele vai continuar pagando ao longo do tempo. E para você decidir se compensa, se esse rendimento está compensando, você teria que olhar essa questão do prêmio de risco versus retorno. Ou seja, o que esse fundo está me pagando está compensando ou é melhor eu deixar meu dinheiro na renda fixa? Vamos imaginar que esse fundo esteja te pagando 6%. O yield dele aqui, na hora que você calculou em um ano, vai dar... Você fez uma projeção que vai dar uns 6% ao ano. Só que lá na renda fixa está pagando 7%. Então por que você iria investir nesse fundo se a renda fixa, que você tem certeza que você vai receber, está te pagando mais? Então não faria sentido. Então nesta aula a gente tentou olhar alguns conceitos aí, alguns indicadores, algumas métricas que podem ser utilizadas para conseguir investir em fundos imobiliários.
Não, talvez não pare só por aí, mas já teria uma boa base para escolher bons fundos imobiliários. Então, até a próxima aula.